Vamos mais uma mensagem? Hoje eu vou falar de força, de fé, de coragem, para aquelas pessoas que estão sem coragem, daquelas pessoas que estão com pouca fé, então é disso que eu vou falar. Moisés foi um homem muito amado por Deus. Então Moisés conversava com Deus, ele subia o monte e conversava com Deus. É tanto que Moisés, ele viveu 120 anos e quando foi para ele morrer, ele subiu ao Monte Sinai, que era chamado Monte Horebe, e lá em cima, segundo as escrituras, ele foi ressuscitado, né? E hoje ele está no céu, junto com Enoque, Elias, junto com Eliseu, junto com esses profetas, né? Inclusive, eu tenho que falar para vocês isso, para vocês poderem entender o início da história. Então, morre Moisés. Só que Deus tinha prometido, já tinha prometido a terra prometida. Então, o que acontece? Moisés, antes de morrer, ele pega Josué, através de Deus, ele unge Josué para ser seu sucessor. Mas quem era Josué? Josué, o nome dele era Oséias, filho de Num, e quem trocou o nome dele foi Moisés, porque o Moisés e Josué têm o mesmo significado de Jesus, salvação. E nessa caminhada se segue da seguinte forma: o Cristo pré-encarnado. Eles dois fizeram a mesma coisa que Jesus fez aqui na Terra, né? Então eles foram sucessores de Cristo pré-encarnado. E o nome deles tem o mesmo significado de Jesus, salvação. Então, por isso que eu falei de Moisés e falei de Josué, que Josué foi um grande general do exército naquela época e foi um servidor de Moisés. Mas aí, por que eu estou dizendo seja forte e corajoso? Porque se você ler o primeiro capítulo e o terceiro capítulo do livro de Josué, você leu praticamente o livro de Josué todo. Porque você só vai encontrar batalhas sobre as terras prometidas. Porque o povo hebreu, era pecador como hoje. Então continua a mesma forma do pecado. Então vamos lá. Deus fala a Josué e anima. Por quê? Porque quando Moisés morreu, Josué ficou muito triste. Então Deus fala. Vou ler Josué 1, do 1 ao 9. Que diz o 9? Por isso que essa mensagem tem esse nome. Seja forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo. E é para você que eu estou falando, para você que está aí triste, com esse problema desse mundo que está aí atribulado e tudo. Então, seja forte e corajoso, que nós, através do Espírito Santo de Deus, nos nossos corações, nós vamos conseguir vencer. Então, vamos ler Josué 1, do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, o servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este teu povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa terra é a terra prometida.
terra de Canaã, que ele tinha prometido. Deus já tinha prometido a essa terra a Moisés. Todo lugar que pisar, mas aí ele vai e diz para Josué: em todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quer dizer, olha a promessa linda que Deus fez a Josué. Que ele não ia desamparar ele nunca, porque ele nunca desamparou Moisés e ele sempre viveu perto de Moisés, não é isso? Então somente, aqui Deus falando para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que eu tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Você vira esse versículo 8, o que ele diz? Que ele meditasse dia e noite na palavra. Ele não parasse de meditar, ele meditasse dia e noite na palavra e que ele não cessasse de proclamar o evangelho para ninguém. E que ele fosse forte e corajoso, ele não tivesse medo de nada, porque ele era o Deus e ia estar com ele todo momento. E ele está dizendo para você também, nesse momento, eu estou contigo, seja forte e corajoso, não tenha medo de nada. Deus está dizendo isso para você. Assim como ele diz para mim, dia e noite. E depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, com mais afinidade, com mais intimidade, então eu passei a ser uma outra pessoa. No 9, ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que versículo lindo, ele termina o 9. Né? Deus termina o 9 animando o Josué, que estava desanimado, perdendo, achando que tinha perdido o amigo, aquele Moisés, como era que ia falar. Então ele se tornou o sucessor de Moisés para falar com Deus, para fazer todo o seguimento. E agora, o que Josué fez para conquistar tudo isso? Josué, ele era obediente a Deus. Ele era obediente à palavra de Deus. Então, ele não fugia dos mandamentos de Deus. Ele não fugia da lei de Deus. Então, isso eu quero dizer para vocês, que está também lá no Novo Testamento. Vocês encontram em Mateus, vocês encontram em Atos. Por quê? Porque tudo que eu li aqui sobre Josué começou lá de Gênesis até Deuteronômio. O último capítulo de Deuteronômio é falando da morte de Moisés, né? Que na realidade Moisés morre e Deus ressuscita ele para que Deus mostre para a gente que a gente pode ser ressuscitado. Já Eliseu, ele levou numa carruagem de fogo. Então cada um teve sua história. É preciso que eu fale desses outros profetas para vocês poderem compreender.
Então, o início de Êxodo, começando Êxodo até Deuteronômio, ele está incluído tudo o que Josué ia ser, fazer e que está no Novo Testamento. No Novo Testamento, quem é Josué? Josué fez o segmento do Cristo pré-encarnado. Então, que essa mensagem fique no seu coração e que você seja forte e corajoso, como foi Josué, e como será você daqui para frente, qualquer problema que você tiver. Não te desanima não, meu irmão. Vai, segue, meu irmão. Agarra na mão de Deus, te agarra na palavra de Deus, porque só Ele é capaz. Então, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja em nosso coração e em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.